paz, amados. Estamos aqui no Buscando a Direção de Deus e hoje nós vamos falar sobre atos proféticos. Eu prometi pra vocês, estou aqui com a lista, né? De tudo aquilo que eu prometi que eu ia fazer de vídeo aqui no canal. E um dos temas que eu deixei aqui pendente com vocês foi falar sobre atos proféticos. Eu sei que esse é um tema muito delicado, porque a gente tem dois extremos. A gente tem aquelas pessoas que acreditam muito, mas muito em ato profético. E a gente tem aquele extremo que não acredita de jeito nenhum, que fala que a sensatez bíblica não permite, é os religiosos de plantão. Que qualquer dia a gente vai também gravar um vídeo aqui falando sobre o espírito da religiosidade que Jesus repreendeu de uma maneira terrível quando ele esteve aqui na Terra. Mas tirando esses extremos, né, seja aqueles que não acreditam de maneira nenhuma e aqueles também que distorcem realmente, né, o contexto bíblico, e realmente existe muita coisa que não tem o menor fundamento, né, verdadeiras heresias, né, e então a gente precisa buscar esse equilíbrio. No entanto, eu particularmente acredito em atos proféticos e a gente vai falar sobre o poder desses atos proféticos. O que é um ato profético, para que ele serve e por que eu acredito no ato profético e na eficiência do ato profético quando ele é feito, né, debaixo de uma inspiração divina, debaixo de uma direção do Espírito Santo. Ele tem muito poder. O que é o ato profético? O ato profético, eu sei que é bem difícil explicar isso, que Deus me dê graça aqui para explicar isso para você, mas o ato profético é você, vamos supor, trabalhar, né, elementos físicos e materiais que possuam uma representatividade no mundo espiritual de forma, né, a fazer com que esse elemento no mundo espiritual ele passe a ter um simbolismo além daquele aspecto material. Ou seja, quando você ativa esse elemento. Vou pegar um exemplo aqui. Era pra mim ter deixado aqui em cima da mesa e eu acabei esquecendo de trazer aqui. Mas olha só, isso aqui no mundo físico é só um azeite. E sem a ativação espiritual, ele realmente é só um azeite. No entanto, queridos, quando você ativa esse elemento no mundo espiritual, ele já não é só mais um azeite. Ele passa a ter uma representatividade no mundo espiritual. Então, quando você tem um elemento, né, uma ativação desse elemento no mundo espiritual, e sob uma inspiração divina você usa aquele elemento que foi ativado no mundo espiritual, ele passa literalmente, nessa representatividade que ele tem no mundo espiritual, a carregar uma carga energética, principalmente quando você libera sobre esse elemento palavra de ativação. Exemplo disso, como eu disse, esse azeite, eu posso pegar ele, pegar uma colher dele, fazer lá minha salada, minha comida, e é um azeite. Porém, se eu pego esse mesmo azeite, eu oro sobre esse azeite, eu consagro esse azeite, eu posso, né, ter esse azeite ungido, carregar comigo, e em um determinado momento, imagina que eu recebo uma direção específica de Deus, de Daniela, passa esse azeite nas suas mãos ou na mão de alguém, e enquanto eu estiver orando, você vai orando e o Espírito Santo começa a mostrar literalmente, né, fogo, né, como se aquele azeite estivesse realmente incendiando a palma da mão daquela pessoa, e aquela pessoa começa, né, aí vai depender da finalidade, né, desse ato profético, mas ela começa a receber uma ativação, uma unção sobre as mãos dela, né? Uma unção sobre as mãos dela. Então, o ato profético, ele não é algo humano, tipo assim, não tem como, né, de uma maneira aleatória dar na minha cabeça que eu vou usar o azeite aqui para alguma finalidade se eu não receber essa inspiração do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês do próprio azeite, né? Certa vez eu estava aqui em casa, eu estava orando aqui em casa, e eu estava pedindo Deus para limpar o ambiente, e Ele tinha me dado o discernimento
de que o ambiente no mundo espiritual estava sendo monitorado, né? Estava sendo monitorado, estava, né, estava aberto, né? Não estava fechado. Então eu fiz uma oração na minha casa, pedindo ao Senhor para trazer essa cobertura, essa proteção sobre a minha casa e que ela, né, ficasse fechada literalmente no mundo espiritual, para não ter esses observadores malignos, né? E aí, enquanto eu estava fazendo a oração, o Espírito Santo trouxe para mim de uma maneira muito clara a direção de usar o azeite naquele contexto de oração. E eu tive que colocar o azeite, eu coloquei o azeite, né, na palma da mão e fui lá na porta, estendi a mão também, né, sobre as entradas e aberturas da casa e assim por diante, e fui seguindo a direção e fui orando e pedindo para sair tudo aquilo que estivesse no ambiente e colocando no mundo espiritual paredes, assim como tem paredes de concreto no mundo espiritual também, existe essas paredes no mundo espiritual, né, que fecha esses ambientes quando eles estão expostos. Eu fiz aquele período e eu notei, né, uma diferença, até porque tinha ocorrido uma série de situações que estavam me fazendo perceber, né, que aquilo que realmente estava se passando aqui na minha casa, né, havia realmente agentes malignos captando essas informações e usando elas de uma maneira desfavorável. Eu cheguei a ter, né, com muita clareza, né, uma pessoa, né, do meu dia a dia que, né, não sei se foi de propósito ou se, enfim, não sei. Eu sei que ela chegou a me dar detalhes muito precisos, né, do que ocorria quando eu chegava em casa depois do trabalho. Você está indo para casa agora e você vai colocar aquela roupa assim, assim, e você vai fazer isso, isso e isso, e você vai... Detalhes muito precisos que eu falei, nossa, como que ela sabe que eu tenho, né, aquela roupa? Como ela sabe que eu vou, né, me sentar naquele lugar? Como que ela sabe que eu vou fazer exatamente isso? Então, quer dizer, esse monitoramento espiritual né, me fez abrir o olho que realmente eu estava, né, em um ambiente desprotegido. Então eu fiz, né, nesse processo uma oração de proteção do ambiente, de limpeza espiritual do ambiente. E quando eu estava fazendo essa oração de uma maneira intensa, de uma maneira concentrada e direcionada pelo Espírito Santo, um elemento que eu usei foi o azeite, e ao longo da oração ele foi me dando, né, a direção no que eu deveria fazer com esse azeite, né? Que era ali passar na palma da mão, e eu, né, vi ali de uma maneira muito clara como se fosse fogo, né? Fogo, né? Fogo no mundo espiritual, não fogo físico, não dá para explicar, mas eu, né, percebi isso de maneira muito viva, né? Que ali, aquele elemento, ele estava ativado espiritualmente e, de fato, eu não estava fazendo algo apenas fisicamente, mas com uma representatividade no mundo espiritual, sinalizando no mundo espiritual esses pontos de contato, né, para que eu pudesse alcançar o objetivo daquela oração. Isso também, né, é muito comum, né, você usar ato profético para trabalhar a fé da outra pessoa. Por quê? Às vezes, a outra pessoa ela não tem a fé para receber um determinado nível de bênção ou algo que ela está buscando, né? Imagina o seguinte, a pessoa está querendo uma oração por cura, mas aquela pessoa não tem talvez a fé necessária para ativar aquela cura. Então, sob a inspiração de Deus também, algumas pessoas, né, nesse momento de oração podem ser inspiradas a fazer um ato profético, né? Deus pode direcionar literalmente. Deus pode falar assim, exemplo, não estou dizendo que, né, efetivamente isso já tem acontecido, mas Deus pode, por exemplo, usar toalha, Deus pode usar, assim, um lenço ou algo que possa realmente carregar aquela unção da ativação, e a pessoa pode usar aquela toalha e levar para casa e, sei lá, aquela roupa e colocar naquela pessoa, e aquela pessoa realmente, né, depois que ela veste aquela roupa, ela recebe ali a cura, a libertação, e ela pode realmente usufruir de algo que, se ela não tivesse usado aquela roupa realmente, né, ela poderia nunca ter acessado aquele mesmo nível de liberação espiritual. Então, também, né, essa transferência, né, por meio de objetos
é real, né? É real. Queridos, eu me lembro, né, que uma vez, eu nem morava nessa casa que eu moro hoje, era outro lugar que eu morava. Eu acordei, né, uma certa vez, e eu olhei, eu tinha uma mesinha, né, do lado da cama, e eu olhei para aquela mesinha e a minha Bíblia, só tinha a minha Bíblia, né, naquela mesinha e uma luminária. E de repente eu acordei e mais uma vez, pelos sentidos espirituais, eu tive plena convicção de que aquela Bíblia posicionada onde ela estava, ela tinha uma representatividade muito grande no mundo espiritual. Ela não era só um livro, não era só mais um livro ou mais uma Bíblia, como, né, a gente pensa que é. Mas e aí eu fiquei muito intrigada com aquilo porque eu não sei explicar o que veio assim na minha consciência ou na minha mente naquele momento, mas eu recebi aquela impressão espiritual muito forte de que aquela Bíblia, ela realmente estava ali com representatividade muito grande no mundo espiritual, né? Algo que eu, como eu disse, eu não sei, né, explicar em palavras, né? Mas ela era como se fosse realmente um sinalizador no mundo espiritual, um demarcador de território. E eu, né, vi ali e fiquei pensando a respeito daquilo e conversando com Deus. Falei, Deus, o que o Senhor está tentando me mostrar? Por que eu tive essa impressão? Todo dia eu acordo, todo dia ela fica ali e quando eu quero ler, eu vou lá, pego ela, abro, leio, me alimento, me nutro espiritualmente da palavra de Deus e normalmente eu colocava ela lá de volta, né? Eu sempre colocava ela lá de volta e todo dia era assim, mas um dia especial eu acordei com essa impressão muito forte de que aquela Bíblia não era só uma Bíblia, mas ela tinha um significado, principalmente pela posição que eu colocava ela e no lugar que eu colocava ela. Eu não sei explicar entendeu? O que exatamente, mas era como se ela realmente naquele ambiente ela tivesse um peso espiritual muito grande. E aí eu fui orar, pedir a Deus, né, para me dizer, explicar por que eu tava com aquela impressão, né, por que eu tive, aliás, aquela impressão quando eu acordei naquele dia. E aí o Espírito Santo me fez compreender o seguinte, Dani, da mesma maneira que muitas vezes a pessoa ela carrega objetos com ela e esses objetos têm ali um simbolismo, né? Muitas vezes a pessoa carrega o patuá, carrega aquelas coisinhas e não sei o que, e aquilo carrega, né? Traz uma carga. Muitas vezes espíritos malignos se prendem, né, a esses objetos e esses objetos acabam sendo porta de entrada no mundo espiritual. A Bíblia ela também tem um simbolismo e tudo que você tiver dentro da sua casa que tenha esse simbolismo, por exemplo, elementos simbólicos, por exemplo, a menorá, o azeite, o próprio sal, né, dependendo, né, do contexto também, né, ele tem. Enfim, existe sim elementos que têm um peso, uma carga no mundo espiritual muito grande, né, e quando eles estão no ambiente eles têm essa capacidade de alguma forma, né, trazer essa ligação no mundo espiritual. Não é questão de, Dani, eu não sei se eu acredito ou não, eu sei que é algo que realmente vem dessa percepção um pouco mais apurada, né, que o Espírito Santo fornece pra gente, né, por meio da sensibilidade espiritual. E o que eu estou dizendo é que, se você acredita ou não, esse simbolismo existe no mundo espiritual, né. E aí, quando a gente vai analisar, né, alguns contextos que eu sei que é alvo, né, de muitas críticas por parte de alguns, mas, por exemplo, quando Deus manda marcar com sangue os umbrais das portas, né, ele dá essa instrução para o povo hebreu, quando eles estavam presos no Egito. E aquele sangue na porta, nos umbrais, ele tinha a representatividade de afastar o espírito de morte, né? Havia um sinal, uma marca sobre os umbrais das portas e janela. Só que aquilo era um elemento simbólico, um elemento, um sinalizador. Por quê? O sangue que tem a capacidade, de uma maneira real e verídica, né, de uma maneira verdadeira, sem simbolismo, sem nada, é o sangue de Jesus. E aquilo era um símbolo do sangue de Jesus e a representatividade do sangue de Jesus de nos livrar da morte, do espírito da morte, o sangue que gera vida, que gera perdão, gera libertação. Esse é o real.
Só que aquele sangue, quando Deus manda colocar nos umbrais das portas e janelas, naquele contexto da praga, né, do espírito da morte, que mataria os primogênitos no Egito, ele estava ali sinalizando no mundo espiritual algo, né, que falava lá do sacrifício de Cristo, que ainda não havia se consumado. Porém, o simbolismo espiritual fez, né, ali com que aqueles que seguissem a direção de Deus de colocar aquele sangue nas portas, nos umbrais de portas e janela, estivessem libertos, livres daquela praga, né, que foi enviada por Deus, uma praga que foi enviada por Deus. É claro que quando a gente olha, né, de uma maneira bíblica, a gente não vai jamais colocar sangue nos umbrais da porta ou da janela ou qualquer coisa desse tipo, porque de uma maneira literal é o sangue de Jesus que me guarda, é o sangue de Jesus que te guarda, é o sangue de Jesus que guarda a sua casa. Então não tem mais essa necessidade de colocar o sangue em umbrais de porta, em janela, porque o sangue já foi vertido e o sacrifício dele está disponível para mim e para você. A gente pode colher a qualquer tempo que a gente entra na presença de Deus desse nível de proteção e desse nível de favor imerecido de ser guardado em todos os âmbitos da nossa vida. Não só a gente, mas toda a nossa família e quem estiver, né, debaixo dessa proteção do sangue de Jesus. Porém, olha só, esse já é um bom exemplo. De uma maneira simbólica, ainda hoje, o vinho, né, o suco de uva, a uva amassada, né, vamos colocar ali o vinho, né, ele tem esse simbolismo da representatividade do sangue de Jesus. Então, em alguns casos, pode ser, né, como eu falei, tem que ter realmente uma inspiração muito forte da parte dessa pessoa que for trazer essa orientação, que em casos específicos pode ser que esse elemento com essa representatividade ele possa ser, né, usado, né, em algum elemento, em algum ato profético, visando sinalizar algo específico no mundo espiritual, dependendo do tipo de liberação. Mas esse é um caso que a gente pode entender sim como um ato profético. Eu entendo como um ato profético, né? Entendo. Outro exemplo, só para esclarecer, né, essa ordem, né, para marcar com sangue os umbrais das portas e janelas, você encontra no livro de Êxodo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Outro exemplo. Vamos lá. Assim, pessoal, só deixando muito claro que, como eu tô falando, o ato profético em si, ele não produz efeito, tá? Ele apenas sinaliza no mundo espiritual, um sinalizador. E aí, dentro do ato profético, como eu falei para vocês no exemplo que eu usei da Bíblia e da posição que ela estava e onde ela estava, e ela estava falando algo no mundo espiritual, a impressão que eu tive é que aquela Bíblia, naquele local, ela nem era só uma Bíblia, entendeu? Então, assim, o que eu estou tentando dizer é que quando esses elementos são ativados no mundo espiritual, eles ganham uma proporção muito maior do que você está vendo. O azeite ganha uma proporção muito maior do que você está vendo. E, engraçado, no caso do azeite, eu já tive algumas experiências, né? De realmente o azeite ganhar uma proporção que eu falo, meu Deus, que lindo, né? A ponto de ver, literalmente, né? Eu lembro que eu tava, né, eu participei de um momento que eu estava consagrando pessoas, né? Para orar e tudo mais, era um momento de consagração de pessoas que estavam indo servir a Deus, e eu ver um ajuntamento de pessoas e pela visão espiritual, Deus me mostrar como se fosse, né, depois que eu undi todo mundo com azeite, estava orando e eles orando também, uma explosão no mundo espiritual daquele ajuntamento de pessoas, e aquele azeite não era só um azeite nas mãos, era como se tivesse realmente um ambiente resplandecente de uma luz que eu não sei explicar, entendeu? Algo realmente muito amarelo, né? Uma unção muito forte.
coisas que a gente vê também, né, por meio dos dons espirituais, mas o que eu tô tentando explicar para vocês aqui, né, quando você tá com esse elemento ativado no mundo espiritual e ele está sendo usado como um símbolo profético, ele já não é um elemento natural, né? Simbolicamente, no mundo espiritual, aquele elemento está falando muito mais do que um elemento natural da forma como você conhece. É como se ele literalmente ele ganhasse uma, né, não elemento, né? Mas o ato, a ativação espiritual trouxesse uma nova forma, uma nova configuração. Como eu dei o exemplo do sangue nos umbrais, não era um sangue nos umbrais. Aquilo se tornou símbolo de proteção, né? Para que a morte não entrasse naquelas casas. No exemplo do azeite, a mesma coisa. Quando eu estava usando por meio da oração, né, de proteção da casa, já não era mais um azeite, era, né, como se fosse fogo, né, sobre aquelas paredes, entendeu? Como se algo estivesse acontecendo. No exemplo que eu estou colocando da oração, era como se aquele azeite já não fosse mais um azeite, mas ele ganhasse uma representação de unção, de poder, né? Desse mover que vem por meio da oração. Então, assim, existe essa, né, percepção em relação aos atos proféticos. Deixa eu ver aqui se tem mais algum exemplo que a gente pode usar aqui. Jesus, olha só que interessante esse exemplo, né? No Novo Testamento, Jesus cospe no chão, pega o lodo e passa nos olhos do cego para curar que elas seguiram. Isso você encontra lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5. Aí fala, Dani, isso foi um ato profético? Sem sombra de dúvida, é um ato profético. E quando a gente fala dessa representatividade de elementos, eu ouso ir além. Eu ouso dizer para vocês que Jesus ele estava tão inspirado pelo Espírito Santo quando ele fez aquilo, que ele não fez aquilo por fazer, ele fez aquilo porque ele e o Pai, ele mesmo fala, eu e o meu Pai somos um, e eu não posso fazer nada sem que o meu Pai me mostre. Então, eu ouso dizer que quando ele fez aquele ato, ele não estava apenas fazendo por fazer, mas o próprio Pai estava mostrando para ele como foi a construção do olho humano, entende? Então, eu penso dessa maneira, eu penso seriamente que quando Jesus cospe naquele barro e passa no olho, eu imagino isso, eu imagino Deus fazendo o primeiro homem e, né, aplicando exatamente esse procedimento para que o homem enxergasse. Então, olha que ato profético maravilhoso, né? Naquele caso, ele estava inspirado e, com certeza, ele não fez de uma maneira aleatória, ele fez debaixo de um entendimento, então ele sabia o que aquilo sinalizava no mundo espiritual, e mais do que isso, ele sabia que se ele fizesse aquilo naquele momento, ele estava debaixo, né, de uma orientação específica que certamente ele recebeu no mundo espiritual para que aquela cura fosse ativada, né, sobre aquele cego. Então eu creio sim, tá? Agora, como eu disse para vocês, para a gente discernir, né, a questão do que é ato profético e do que não é ato profético, né? Eu vou pegar alguns exemplos também que está na Bíblia, porém eu não creio que seja ato profético. Algumas pessoas falam, isso é um ato profético, isso não é um ato profético. Por exemplo, tem gente que fala que, né, no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva se cobrem com folhas de figueira, depois Deus os veste com pele de cordeiro, este cordeiro foi morto, né, o sangue foi derramado, e, né, e o ato profético da redenção, eu não creio nisso, tá? Eu não creio que essa cobertura com folhas de figueira e essa cobertura também, né, com esse cordeiro que foi derramado, eu não creio que isso seja ato profético. Isso foi um acontecimento. E dentro daquele acontecimento, do que se passou naquele, né, contexto, sim, Deus estava sinalizando, né, digamos, os próximos passos de como que eles dependeriam, né, vamos supor, do próprio Cristo, do próprio Cordeiro para morrer, para vestir literalmente, espiritualmente, para remir novamente, para trazer de volta para a presença de Deus, mas isso não é um ato profético, né? Isso tem simbolismo no mundo espiritual? Tem, mas eu vejo como um acontecimento, eu não vejo ato profético nisso, muito pelo contrário, né? Quando a gente pega o simbolismo ali da folha de figueira, desse processo de nudez, né? A gente entende muitas vezes como, né, no caso a folha de figueira, esse processo do homem precisar se cobrir, precisar se esconder, isso fala, na verdade, da nossa própria necessidade, né, de estar sempre se policiando para não ficar se escondendo da presença de Deus quando surge o pecado, por exemplo, entendeu?
Porque a única coisa que pode verdadeiramente cobrir a nossa vida é o sangue de Jesus, é a presença de Jesus. Então, por isso que Deus cobre eles, né, com esse animal morto, né? Tipo, para lembrar eles, olha só, vocês não adianta se cobrir com a religiosidade, não adianta se cobrir, né, debaixo da sua própria teologia, do seu próprio entendimento, mas a única coisa que vai verdadeiramente te cobrir é o cordeiro, é a morte desse cordeiro, você agora vai precisar constantemente estar coberto por essa redenção. Então isso não é um ato profético, né? Isso tem simbolismo espiritual, isso fala, né, de maneira poderosa na nossa vida espiritual, porém isso não é efetivamente um ato profético, né? Vamos lá, outro exemplo aqui. Alguns falam que quando Jacó usa as varas simbólicas, isso você encontra em Gênesis capítulo 30, versículo 39, né? Ele usa as varas simbólicas para colocar, né, dentro, né, do bebedouro, ou próximo do bebedouro dos animais, para que os animais pudessem se procriar de uma maneira malhada, né, como a gente vê ali na escritura. Eu também não creio que isso seja ato profético. Isso foi uma direção que ele recebeu de Deus, né, por meio de um sonho, e eu acho que a ciência até explica, né, por que, né, essa relação entre o que a gente não, né, o que se vê e o que se reproduz, né, eu penso que exista algo ali que fazia com que essas ovelhas, ao olhar, né, essas coisas malhadas, elas realmente, né, acontecesse algo ali, enfim. Não sei explicar literalmente, mas isso não é um ato profético. Eu vejo mais esse processo de colocar as varas para influenciar no processo de reprodução desse gado, desses animais, como uma direção que ele recebeu. Ele recebeu uma direção, ele seguiu a direção, e o processo de procriação desses animais não tem nada a ver, não tem nada de extraordinário. Tipo assim, extraordinário é a direção, mas a procriação dessas ovelhas ou desses animais malhados não tem nada de extraordinário. Eu acho que se você se mergulhar um pouquinho na ciência, você consegue explicar essa relação ali do que aconteceu, né, no pensamento desse animal, né? Eu sempre tá vendo aquelas listrinhas ali, enfim. O que eu quero dizer é que isso não é, na minha percepção, não é ato profético, tá? Outro ponto que alguns falam é ato profético, só que eu não acho que é ato profético. Em Juízes, capítulo 6, quando Gideão coloca novelos de lã, pedindo a Deus a confirmação para suas ações, isso não é ato profético. Isso é um ato normal. Ele foi lá e fez algo, ele estava ali pedindo uma prova de Deus, ele estava ali vivendo uma experiência com Deus, ele queria uma confirmação de Deus, ele tomou uma ação, né? Uma ação comum. E Deus, por meio daquela ação, moveu ali entre, né, enfim, dá para ele a confirmação daquele sinal. Mas foi uma ação de Gideão, ele colocou ali, Deus, pela misericórdia e graça, ou favor imerecido de Deus, Deus usou aquilo que ele colocou ali como sinal no mundo espiritual, né, para confirmar para ele a vontade de Deus. Mas isso, na minha percepção, não é ato profético, tá? Não é ato profético. A gente vê Gideão tomando uma ação e Deus, pela misericórdia dele, né, respondendo a essa ação. Não é ato profético. Eliseu usa um pedaço de pau para fazer flutuar um machado perdido, né? Isso você encontra lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Também não creio que isso seja ato profético, tá? Não é ato profético. Ele usa uma estratégia espiritual, né? Uma estratégia espiritual para recuperar o machado que havia ido para o fundo do rio. Então é uma estratégia espiritual, isso é diferente, isso não é ato profético, tá? É uma estratégia que ele usa, né? É uma estratégia profética. Assim como a gente pode entender, por exemplo, no caso que Deus parou o sol, né? Enquanto Israel guerreava, e Deus deu uma estratégia, né, para o homem de Deus ficar com as mãos levantadas. Ele falou: enquanto suas mãos estiver levantadas, o sol vai permanecer parado. Foi uma estratégia que Deus deu para ele, uma estratégia profética, mas é uma estratégia, não é ato espiritual. Vamos lá. Isaías manda o rei Acaz colocar emplastos de pasta de figo sobre sua chaga para curar. Isso também não é ato profético, tá? Isso é estratégia profética, tá? Foi dada ali, de repente, pelo dom do conhecimento, né? Essa direção, ele seguiu a direção,
mas eu não entendo isso como ato profético. Alguns falam, isso é o mais absurdo de todos, na minha percepção, que o próprio batismo é um ato profético. Batismo não é ato profético, tá? O batismo, ele tem um símbolo no mundo espiritual e ele simboliza a morte do nosso eu para nascer um novo eu, né? Que é aquilo que Jesus fala, aquele que não nascer de novo. Então, o batismo tem um simbolismo no mundo espiritual. Quando você mergulha nas águas, você está dizendo, agora eu já não vivo mais esse ego, né, caído, adâmico, mas eu estou dando espaço no meu ser espiritual para que o Espírito Santo governe a minha vida e através da minha vida não vive mais eu, mas vive Cristo em mim, né? Então você está, não só para você, mas para todos que estão ali assistindo, você está testemunhando, testificando que você encontrou Cristo e que você se identifica com Ele o suficiente para querer uma nova vida, uma vida totalmente ligada a Jesus Cristo, tá? Então não é um ato profético, tem um simbolismo muito forte no mundo espiritual e um simbolismo forte na nossa própria vida espiritual, mas não é ato profético, tá bom? Queridos, eu sei que existe muita heresia por aí, existe muito... Essa questão dos atos proféticos é polêmico, né? É muito polêmico. É tudo que eu posso dizer. Mas eu acredito em ato profético. Eu acredito em ato profético. Eu acho que a gente tem mais aqui buscar se preencher, né, do Espírito Santo. E junto com esse preenchimento do Espírito Santo estar sensível, porque ele pode trabalhar realmente de várias maneiras. E às vezes que ele vai usar o ato profético vai ser normalmente em momentos que você está muito concentrado, né, espiritualmente, em um momento de intensa comunhão, de ligação, né, com ele. Às vezes ele vai usar esse ato profético através da sua vida, quando você está extremamente conectado e concentrado nele para abençoar a vida de outras pessoas que, sei lá, por algum motivo não tem aquele nível de fé para receber algo que Deus está afim, né, de fazer na vida daquela pessoa. Ou, enfim, Deus é um Deus muito criativo, né? Então os atos proféticos, ele sempre vai ter esse sentido de confirmar, testificar algo que está sendo transformado, gerado no mundo espiritual. E é engraçado que o ato profético, ele sempre vai vir procedido de uma confirmação. Por exemplo, quando eu fiz a oração e Deus me confirmou a colocar o azeite, estender a mão e fazer determinadas declarações, eu pude ver e sentir que realmente aquele ambiente estava blindado. Foi uma testificação muito certa, uma convicção muito certa. Né? No exemplo do azeite lá no grupo da oração que eu estava orando e eu vi aquilo, eu pude receber a confirmação de que aquilo estava acontecendo, porque eu vi, né, o quão vibrante estavam aquelas pessoas, né, quando eles estavam ali louvando e adorando a Deus. Então, ele sempre vai ser precedido dessa testificação. Quando o ato profético é usado em um processo de cura, você vai ver a testificação, porque a pessoa vai ficar curada, entendeu? O ato profético sempre vai carregar. Então, se você quer saber, assim, Dani, para mim ter certeza que é ato profético e foi inspirado por Deus, como que eu posso ter essa certeza? Porque vai ter testificação. Algo vai acontecer de uma maneira clara e instantânea, tá? Não precisa de muito tempo, vai acontecer. E se não aconteceu, ou enfim, não é ato profético, ponto final. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque hoje em dia a gente vê aí muita coisa. É por isso que eu falo que é um tema muito perigoso. Mas, como eu tinha dito em outro vídeo, eu ia gravar sobre esse assunto, então está aqui o assunto. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deixa aí nos comentários que, na medida do possível, eu vou estar respondendo as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no Buscando a Direção de Deus. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. E a gente vai estar crescendo e se aperfeiçoando espiritualmente juntos. Então se inscreva para acompanhar os novos conteúdos. Graça e paz, amados. Buscando a Direção de Deus. Fica por aqui. Escreve aí, tá?